Olá, feras, tudo bem com vocês? Vamos lá iniciar, né, as resoluções de questões para o Enem. Né? Logo, menos de um mês, a prova estará acontecendo. E você, fera, que está aí, né, fazendo as questões, resolvendo, se dedicando não somente na matemática, mas na disciplina, né, em todas as disciplinas, na verdade, né, para que você possa, né, fazer e garantir uma pontuação, né, excelente, onde você vai ter o poder de escolha, né, onde você pode escolher o curso que você deseja e obter sucesso na vida, não é isso? Então vamos lá, estamos aqui pelo canal Desafio, voltado para o Enem. Logo também estaremos resolvendo questões, fazendo revisão também para o concurso público que vai acontecer agora dia 2 de novembro, do CFO, né, da PM. Mas vamos para a nossa primeira questão da aula de hoje, lembrando que vamos fazer agora a finalização da apostila da semana passada. Você que acompanhou aí, está nos acompanhando, na verdade, né? Então, pega a apostila, está aí embaixo, tá todo o nosso material, o nosso acervo de apostilas, diga-se de passagem, um excelente acervo, né, aqui pela canal Desafio, né? É uma super equipe também, que está aí voltada para dar o melhor para você, fera. A melhor informação, a melhor aprendizagem, onde está relacionada, né, com resoluções de questões, tá bom? Então vamos lá, faltou a ser resolvida a última questão, questão número 7 da apostila, né, dando um tempinho para você aí, né, se organizar, né, baixar aí pelo aplicativo, aquele aluno que já teve a condição de imprimir. Vamos lá, para a resolução da 7ª questão da aula de hoje, tá, voltada para o Enem, tá? É uma questão, né, bem elaborada, né, diga-se de passagem, a situação de, né, se é fácil, se é uma questão mediana ou é difícil, né? Ela está dentro, né, de uma questão de nível fácil, tá bom, feras? Tá? Portanto, né, ela está também, né, trabalhando o raciocínio aí, né, do candidato para que ele consiga resolver essa questão, tá? Uma questão de raciocínio lógico, né, não se faz necessário muito cálculo, um cálculo elevado, né, apenas se faz necessário a fera aí do outro lado, né, fazer uma leitura com bastante atenção, né, e logo em seguida você vai ver como é simples a solução dessa questão. Então vamos lá, né, sem mais delongas, vamos para a primeira solução da aula de hoje, questão número 7, aqui pelo Desafio. Acompanha aí no monitor aí, fera, pelo Desafio com o professor Russo, tá bom? Deve estar aparecendo aí na tela que eu sei, mas está reforçando aí, perfeito? Então vamos lá para a leitura. As características culturais variam de povo para povo. Há notícias de um povo, né? Existem notícias de um povo que possuía formas de contar diferentes das nossas, como indicado no quadrinho a seguir. Segue aí o quadrinho, daqui a pouco eu vou voltar nele, tá? Para que possamos entender. Vamos para a pergunta. Segundo o padrão de contagem indicado na figura, as representações dos numerais 5 e 7, ó aí, quer saber, né, a representação do numeral 5 e 7, nessa cultura, devem ser, respectivamente, segue as alternativas aí. Vamos lá, vou ampliar agora aqui a questão para visualizar melhor, entendermos melhor, né, esse quadrinho aí, fera, tá? De linguagem. Fazendo ampliação, dá para ver no monitor. Vamos lá. Perfeito. Então vejam só, o número 1 é representado pela palavra urupum. Urupum. Urapum, não, urapum, urapum.
O 2, ocasa, ocosa, né? Ocosa. Número 3, ocosa, urupum. Número 4, ocosa, ocosa, né? E o número 5, quer saber? O 6, ocosa, ocosa, ocosa. E o número 7, né, fera? O número 7, vamos lá para o número 7. Ele quer saber do número 7 e o número 5, né? Os dois numerais. Perfeito? Então, aparecendo aí na tela, você vai estar dando uma visualização melhor agora. Então, como é que nós vamos nomear, né, isso? Cada número que ele está pedindo, o número 5 e o número 7. É simples, ó. Você vai ver que segue um padrão aí, fera, não é isso? Segue um padrão. E você vai em busca desse padrão para que você consiga, né, resolver o que a questão está pedindo. Então, vamos lá. Ó, número 1 é urapum. Número 2, ocosa. Número 3, ocosa, urupum. Então, perceba o seguinte. Como é que nós podemos escrever o número 5? Ó, o número 5, vamos para a resolução agora, tá? Resolução. Resolução da questão. O número 5, nós podemos estar escrevendo dessa maneira, que nós conhecemos, observe, nós conhecemos, né, o número 4, né? Olha aqui. E conhecemos o número 1. O 5 é ou não é 4 mais 1? Perfeito. Então, como é que nós podemos estar escrevendo o 5? Olha só, o 4. O 4 é ou não é ocosa, né? Ocosa. Ocosa. Perfeito? O número 1, urapum. 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 Número 1, urapum. Pronto. Vamos para o número 7 agora. O número 7. Não é isso? Olha só, o número 5, nós podemos estar fazendo a leitura da seguinte forma. Ocosa, ocosa, urapum. Tá? Ocosa, ocosa, urapum. E o número 7, professor? Assim, ó. Número 7. É ou não é 6 mais 1? 6 mais 1. Seguindo o padrão, né, fera? Número 5. 4 mais 1. Perfeito? Aqui o número 6, você vai observar, tá? O número 6, ele somou, né? 2 mais 2 mais 2, não é isso? O número 4, 2 mais 2, tá? Seguiu aí um padrão também, tá? Número 7, 6 mais 1. Aí o 6, como é que ele fala para o 6? É ocosa, 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 ocosa e ocosa, tá? E o número 1 nós já conhecemos, né? O número 1 é o urapum, urapum. Aí a questão pede, né, como é que era feita essa contagem aí do número 5 e número 7. Agora vamos diminuir aqui e vamos para a alternativa. A alternativa tem que ser o primeiro 5, tá? Segue o 5 por primeiro, depois o 7. Olha, no alternativa A apareceu ocosa, perfeito. Mas logo em seguida urapum. Não, é ocosa, ocosa. Então, pacheca. O item B, ocosa, ocosa, ó, perfeito, ocosa, ocosa, urapum. Tá? Até agora pode ser o item B, né, fera? Pode ser. Vamos ver o 7. Ocosa, ocosa, ocosa. Quadriplicou, né, o ocosa aí, né? Vimos que
O número 6 tem apenas 3 ocosa, né? A palavra ocosa aí, tá? Então, ó, ele colocou uma ocosa a mais, então por isso pachecamos o item B. O item C, vamos ver o item C, ó. Ocosa, ocosa e urapum. Perfeito, é o 5. E, vamos ver o 7. Tem que ser 3 ocosa, ocosa, ocosa e mais um, né? Urapum. Perfeito. Item C de casa é a correta, fera. Essa é a alternativa correta. Tá aí, uma alternativa, né, de nível fácil, né, mas que se faz necessário seguir um padrão aí da informação, tá? Então vamos lá. Vamos para a próxima questão. Aqui nessa questão número 7, a gente segue um padrão, tá, fera? Aqui, ó, o 3, você vai observar que o 3 é igual a 2 mais 1, não é isso? Ó, ocosa, urupum. O 4 é o 2 mais 2. O 5, né, como nós já vimos, o 5, nós vamos ver aqui que é 4 mais 1, né? O 6 segue aqui a dinâmica, né? 2 mais 2 mais 2, tá? O 4 é 2 mais 2 e o 7, né, a dinâmica que vai seguir, tá? É 6 mais 1, tá? Então vocês vão notar que os números ímpares, né, é o seu antecessor, né, mais 1, tá? Seu antecessor mais 1, seu antecessor mais 1, tá? A seguir esse padrão aí, para deixar bem claro para você, tá? Nós chegamos à solução aí, tá? Da questão número 7, finalizando essa apostila da semana passada aí para você. Aí dá um tempinho para o professor Russo, que vamos colocar agora a nova apostila da aula de hoje, tá? Fazendo uma super revisão, tá? Para a prova do Enem, que logo, logo você estará fazendo. Não percam também as próximas aulas. As próximas aulas também irão definir, né, os macetes aí das questões do Enem também. Tá? Vamos estar estudando os mecanismos para trazer para vocês questões, né, elaboradas das possíveis questões que virão na prova do Enem. Não esqueça, né? São um total de 45 questões, né, fera? Tá? Então vamos lá, né, fazer dar esse último gás agora aí que está chegando a prova, né? Então vamos lá, né, fazer aquele esforço, fazer, né, aquele foco, aquela disciplina mais ainda, né, para você chegar no seu objetivo, né, e deixar aqui a equipe do desafio bastante confortável em saber que você estará fazendo a prova de forma tranquila. Então vamos lá para a outra apostila, fera. Acompanha aí. Isso, tá aqui. É isso aí. Acompanhe. Tá aí a apostila. Tá? Vamos lá para a solução da questão. Tá? A solução da questão. Perfeito. Então vamos lá, questão número 1, acompanha aí, vamos lá, feras. Na planta baixa de uma casa, um quarto retangular, cuja área é de 24 metros quadrados. Bom, essa aqui é a área real, fera, tá bom? A área real. Está representado por um retângulo com lados medindo, né? 0,10 metros e 0,015 metros. A escala dessa planta é... Então, vamos lá. Isso aqui é uma questão de escala, né? Hora ou outra, né, os professores, os examinadores da banca, né, que realiza a prova do Enem, né, e eles colocam, né, eles cobram do aluno, né, o conteúdo,
né, referente à escala. Então é por isso que nós vamos estar colocando aqui para você, né, trazendo para você como se resolve uma questão de escala e vamos para a solução dessa questão agora. Mas lembrando, fazendo um breve resumo para você, um breve resumo sobre esse conteúdo, né, simplória e escala, que vai ser igual, olha só, Dzinho sobre o Dzão. O que é que vem ser esse Dzinho, professor Russo? Tem a ver alguma coisa com os dedos? Não, fera. Tá? O Dzinho vai estar informando, né, que é um desenho, não é isso? Tá? E o Dzão é a medida real, ó, medida real do objeto. E o Dzinho é a medida que representa, então uma medida representada, tá, fera? Representada. Pronto, tá? A medida representada. Então vamos lá para a solução da questão. Dado o resumo, vamos lá. Então a escala fica assim, fera, olha só. A medida real, né, que é o desenho real, a área é igual a 24 metros quadrados. E vamos precisar ter o desenho, né, que a questão coloca aí, da representação. Geralmente esse desenho vem sendo representado, né, através de escalas, né, por centímetros, milímetros, aí existe toda uma transformação, perfeito? Aí, ó, só que a questão não forneceu logo direto a escala, né, em metros quadrados. Ela forneceu o quê? Os lados desse quarto, né, no desenho, tá bom, feras? Então vamos lá. Então, como calcular? Ó, tá aqui, eu vou até desenhar aqui para você, tá? A questão aí do... Deixa eu melhorar aqui o desenho para você, fera. Fazer aqui um retângulo. Pronto. Aí ele mede aí 0,15, né? 0,15 e 0,10. Para calcularmos essa área, só basta fazer o produto, ó, 0,15 vezes 0,10. Então, o desenho, não esqueça que essa medida consta em metros, tá? Então, esse produto aí, tá, você vai chegar a 0,015 metros quadrados, perfeito? 0,015 metros quadrados. Então, vamos colocar essa medida na escala agora. Porém, vamos observar que está em metros quadrados. Quando se tratar de escala, na maior parte das vezes, tá bom? A medida se dá em centímetros, tá bom? A unidade aí se dará em centímetros. Ou seja, nós precisamos fazer a transformação de metros quadrados para centímetros, tá? Então, ó, precisamos fazer a transformação para centímetros. Então, vamos lá fazer aí a transformação. É de natureza aí do fera, né? E ao ir, né, para essa prova, para a realização dessa prova, fera, né, querendo ou não, é um grande concurso, né, onde você mesmo praticamente é o seu concorrente, tá? E você precisa levar na sua bagagem esse conhecimento de transformação de unidades de medidas, tá? Perfeito? Então vamos lá, seja de comprimento, de volume, de área. Então vamos lá então. Bom, a principal é o metro, né? Depois vai vir quem? O decímetro, depois centímetros, depois o milímetros. Olha só, se passarmos o quadrado, vocês vão notar
que de metros para decímetro, de decímetro para centímetro, de centímetro para milímetro, você multiplica por 10, perfeito? Por 10. E ao levarmos ao quadrado, observem aí, eu também vou elevar 10 ao quadrado. E 10 ao quadrado vai dar o quê? 100. Aqui 100 e 100. Então, quando a gente fazer essa transformação de metros quadrados para centímetros, para milímetro, para decímetro, né? Essa transformação aí de quadrado multiplica-se por 100, perfeito? Vamos lá. Então, nós temos aqui, vejam, a escala é igual ao desenho, né? Dividido pela medida real do desenho, que nós chamamos de desão, do objeto, quer dizer, chamamos de desão. Então, isso aqui é igual, observe, fera. A medida é 0,015 metros quadrados, dividido pela medida real, né? Do quarto aí, da área do quarto, que é 24, olha. 24 metros quadrados. Perfeito? Vamos lá. Só que nós temos que passar para centímetros quadrados, olha. Tá? E a intenção, não esqueça, é chegar em centímetros. E nós vamos chegar, fera. Tá? Então, vejam só. 0,015 vezes, olha, de metro até chegarmos centímetros, vamos andar quantas casas? 4, né? Vamos multiplicar 100 vezes 100, não é isso? Perfeito? Tá? Então, ó, 100 vezes 100 é o quê? 10 mil. Embaixo também, tá, fera? A gente vai mudar, transformar 0,015 para centímetros quadrados e transformar 24 metros quadrados para centímetros quadrados. Aí, ó, vai ficar fácil agora. 0,015 multiplicado por 10 mil, vamos andar da esquerda para a direita, ó. 1, 2, 3, e vamos acrescentar o zero, perfeito? Aí vai ficar 150, então a escala é igual a 150, dividido, olha, vamos agora multiplicar 24 vezes 10 mil, é 24, é 240 mil, perfeito? Aí entra a vez do Pacheca, tá? Olha só, o 15 eu posso simplificar por 3 e o 24 eu posso simplificar por 3, tá? Se eu quiser dividir logo direto, aí eu posso? Pode, fera, tá? Aí, ó, 15 por 3 dá 5. Não esqueça que nós estamos ainda aqui, fera, agora em centímetros quadrado, tá? Que nós passamos, né? Não esqueça, ó, centímetros quadrados agora, tá bom? Centímetros quadrados. Perfeito. Embaixo, ó, 24 dividido por 3 são 8. Acrescento os zeros, tá bom? São 8 zeros, ó, 5 sobre 8 mil. Eu ainda consigo fazer a simplificação? Consigo, fera, ó. A escala é igual 5 por 5 dá 1 sobre, não esqueça, 1 centímetros quadrado. 80 por 5, eu tenho que dividir por cima e embaixo pelo mesmo número, né? 80 por 5 são 16. E acrescento os dois zeros, tá? Centímetros quadrados. Olha, vai que o fera marque, né? O item D. Mas não é, fera, porque a questão está em centímetros quadrados. Nós somos obrigados a passar para centímetros. Então fica assim, ó, finalizando, a escala é igual. Nós vamos extrair, na verdade, a raiz quadrada desse elemento, ó. Perfeito? Então, a raiz de 1 é 1, que está para raiz de 1.600 é 40, tá, fera? É 40.
e centímetros ao quadrado. Corta aqui, ó, pacheca, né, com o índice da raiz, né, e é expulso de dentro e fica centímetros. Aqui é a mesma coisa, tá? O denominador também é expulso de dentro da raiz. Então, fica assim a resposta, 1 para 40. Então, 1 para 40, qual é o item B de bola, tá? Perfeito. Russo, mas se eu não souber de cabeça a raiz quadrada de 1.600, vou dar aqui um bizu para você, fera, tá? Só uma observação, ó. Observação. Raiz quadrada de 1.600. Você pode fazer assim, ó, raiz de 16 vezes 100, não é isso? Tá bom? Raiz quadrada de 16 é 4 vezes. Raiz quadrada de 100 é 10. Então, 4 vezes 10, 40. Tá aí, né? Dá para visualizar perfeitamente. Então, consta aí, fera. Então, consta aí, né? Mais uma questão da apostila da aula de hoje, resolvida para você sobre o conteúdo de escala. Fizemos um resumo, mostramos passo a passo. Precisou mostrar uma transformação, foi colocada para você a transformação e o conhecimento de simplificação também de fração, né? Essa questão envolveu. Então, consta, mais uma vez, né? Consta essa solução para que você possa, né, tirar suas dúvidas, pode perguntar aí para a gente, ou alguns feras desejando boa tarde, né? Excelente aula, obrigado. E vamos lá para mais uma questão da aula de hoje, né? Questão número 2. Vamos para a questão número 2. Um casal decidiu aplicar em um fundo de investimento que tem uma taxa de rendimento, olha só, a taxa de rendimento igual a 0,8% ao mês. 0,8% ao mês. Num regime de capitalização composta. Capitalização composta. O valor final F, a ser resgatado depois de N meses, a uma taxa de rendimento mensal X. Ó, essa taxa aqui de rendimento mensal X nada mais é do que esse 0,8%. É dado pela expressão algébrica F, ó, F é o valor final a ser resgatado, igual a C, que multiplica 1 mais X elevado a N, em que C representa o capital inicial aplicado. O casal planeja manter a aplicação pelo tempo necessário para que o capital inicial de 100 mil reais duplique sem outros depósitos ou retiradas. Fazendo uso da tabela, o casal pode determinar esse número de meses. Para atender o seu planejamento, o número de meses, olha, a questão pede aqui, ó, o número de meses determinado pelo casal, né? Ou seja, que é a quantidade de meses que se faz necessário para esse capital aí duplicar. Perfeito? Então vamos lá. Vamos lá, fera, para a nossa resolução da questão. Vamos para a resolução. Deixa eu organizar aqui. Ó, resolução, tá? Da questão. Então segue a resolução da questão. A questão fala para a gente, ela fornece, tá? Vejam só, ela fornece aqui a expressão F é igual ao capital que multiplica 1 mais X elevado a N. Não esqueçam que o X é a taxa, tá? E a questão fornece a taxa, já mostrei aí através de seta. Então,
O valor final F a ser resgatado depois de N meses, N meses, a uma taxa de rendimento mensal X é dada pela expressão. Aí vamos mais adiante. O casal planeja manter a aplicação pelo tempo necessário para que o capital inicial de R$100.000 duplique. Esse capital aqui de 100 mil, vai duplicar, fera. Para que ele duplique, o dobro de 100 mil é o quê? 200, né? R$200.000. Aí vezes 1 mais a taxa. Vou mostrar para você onde está a taxa. Consta aqui a taxa, mais uma vez. 0,8%. 0,8% elevado ao N. Não esqueçam, tá? Que o N é a questão quer saber do N, né? O N aí, de acordo com as informações, tá? Representa a quantidade de meses, tá certo? É o que a questão está pedindo. Então vamos lá para continuar a solução aí. Vejam só, aqui no primeiro membro, né, antes da igualdade, nós temos aí 20 mil e temos 100 mil. E o 100 mil está multiplicando, ele pode passar o quê? Dividindo, perfeito? Então, já aqui mesmo você já pode cortar, 0 com 0, 0 com 0, 0 com 0, pacheca, 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 pacheca. Né? Aí sobrou no primeiro membro 2, que é igual, né, a 1, observem só, 1 mais 0,8%. Nós não podemos somar 1 mais 0,8%, né? Isso, 1 inteiro com porcentagem aí, né? São casas diferentes. Precisamos transformar esse 0,8% aí em decimal, onde é viável a soma. Fica 1 mais, olha só, 0,8 dividido por 100, que representa porcentagem. Tudo isso aqui elevado a N. 2 é igual a 1 mais 0,8 dividido por 100 é isso aqui, fera, 0,008. Isso aqui é elevado a N. Então, dando continuidade, fica 2 é igual 1 mais 0,008 é igual a 1,008 elevado a N. É isso aí. Aí vocês vão observar que 1,08 nós temos na tabela e nós temos o 2. E a questão fornece aí o log, né? Fala sobre log. Falou sobre log aí na tabela, você já fica atento, tá bom? Fica atento, porque com certeza você vai utilizar. E chegou a hora. Chegou nesse momento aqui, esse momento, nós não sabemos mais como dar sequência na solução, não é isso? Porém, devido à sua experiência aí, fera, você pode fazer assim, quando você atribui o log, né, no primeiro membro e o log no segundo membro, você pode estar utilizando, né, a situação de igualdade, né, logarítmica aí. Então fica assim, log de 2 é igual a log de 1,008 elevado a N. Com isso, se você observar na tabela, o log, né? O log de 2, olha só, o y quando o y for igual a 2, y foi igual a 2. O log de 2, nós já sabemos, log de 2, quanto é, fera? 0,30, 0,30. Perfeito? Log de 2, 0,30, na tabela. O y é 2, log de 2, 0,30, tá? 0,30. Que é igual, não esqueçam
que o n está em forma de potência. Ele vai descer para frente do log, multiplicando, fera. Fica n vezes log de 1,08. E o log de 1,08 nós já sabemos o valor. É 0,003. Perfeito? 0,003. Com isso, nós vamos chegar agora à nossa solução. Observe aí. Tá? Observe. O 0,13 podemos escrever 3 sobre 10, que é igual a n, que multiplica 3 sobre 1000, né? São 3 casas, né? Depois da vírgula é 1000. Aí podemos pachecar, 0 com 0. O 100 vai passar o quê? Multiplicando, fica 3 vezes 100, que é igual a n vezes 3. Podemos já também até pachecar o 3, pacheca. Aí n é igual a quanto? A 100, né? N é igual a 100. Então, vamos precisar de quantos meses? 100 meses. E qual é a alternativa? Ser de casa, fera. A alternativa ser de casa aí, uma questão assim, boa, né? O nível dela, o nível médio, né? Tendenciando para difícil, mas médio aí. Né? Se permanece no médio, né? Devido às ferramentas que a questão fornece para você, fera, aí, né, tá buscando a solução da questão, tá? A questão também, o comando da questão fornece, né, ferramentas para que você consiga resolver essa questão, tá? Só basta você ter o conhecimento, né, simples de log, de transformação, né, e de leitura de tabela. Então, vamos para a questão número 3. Questão número 3. Faça uma leitura enquanto, né, toma uma aguazinha. Questão número 3, cara. A questão número 3 aí vai mostrar para você o seguinte, tá? Observou-se que todas as formigas de um formigueiro trabalham de maneira ordeneira e organizada. Verdade, né? Foi feito um experimento com 2 formigas e os resultados obtidos foram esboçados em um plano cartesiano no qual os eixos estão graduados em quilômetro. As 2 formigas partiram juntas do ponto O. Vamos lá. Temos aqui o plano cartesiano. Olha só, o plano cartesiano. Temos aqui o ponto O. Perfeito? Bom, vamos falar aqui as formigas, né? Vamos chamar a primeira formiga, são 2. Primeira formiga, vamos dar nome para ela, feras? E a segunda formiga. Chamar a primeira de A e a segunda de B. Ou vamos melhorar, né? De P e Q. Perfeito? Primeira formiga vamos chamar de P e a segunda de Q. Bom, dando continuidade aí. Não esqueça que elas vão partir da origem aqui, perfeito, fera? As 2 vão partir dessa origem, desse ponto. Uma delas caminhou horizontalmente para o lado direito, né? Uma delas, vamos supor que seja a formiga P, né? Veio para o lado direito, olha só. Deixa eu mudar aqui a cor, fica melhor. Então, uma delas, a formiga P, né, veio para o lado direito. Está aqui a formiga P. Mas vamos observar que, né, segundo a informação, como partiu da origem, fera, nós vamos ter, tá, aqui 2 pontos. Sendo que o primeiro ponto, tá, está se referindo ao X e o segundo refere-se a Y.
Só que o y nós não vamos ter, até porque a formiga anda na horizontal, né? Na linha do x. E o y é igual a zero. Nós não temos a demarcação do y, tá? E entende-se que é igual a zero. Tá? Agora vamos com a formiga, com a outra formiga. Outra formiga. A formiga Q, não é isso? Esteja nesse ponto aqui, formiga Q. Vamos ter 2 pontos, mas ó, agora estamos na linha dos Y, né? Na ordenada. Ó, aqui chama-se abscissa, tá? E aqui ordenada. Ordenada, fera. Aí, ó, na formiga aqui, nós vamos ter quem? Vamos ter o Y, porém nós não temos o X, que é zero, tá, feras? O X é zero. Tá, então, a princípio, você já pode diminuir, né? E ter uma maior probabilidade de acertos. Vejam só. O item D, e não pode ser, por que, Russo? Ele fala para a gente que o X é zero. O X não vai ser zero, fera. Ele vai ter uma numeração, ó. Então, Pacheck, tá? Pacheck. O item E também informa que o X vai ser zero, né? Da primeira formiga. Pacheck. Não vai ser. Perfeito? Então, vamos lá agora para... Aí ficou aí A, B e C, né? As três alternativas. Então, vamos lá resolver. Dando a continuidade, né, na leitura da questão. Então, nós chegamos na metade. Aí, ó, questão. Uma delas caminhou horizontalmente para um lado direito, a uma velocidade o quê? De 4 km por hora, né? A velocidade dela foi o quê? 4 km por hora. A outra caminhou verticalmente para cima, a velocidade de... Então, olha só, com uma velocidade de 3 km por hora. Após 2 horas de movimento, as quais coordenadas cartesianas das posições de cada formiga. Após 2 horas de tempo, né? Ó, o tempo, aqui 2 horas... E aqui o tempo também foi o quê? De 2 horas. Aí a pergunta é, quais as coordenadas cartesianas das posições de cada formiga? Quer saber esse ponto aqui, né? Que nós já colocamos aqui. E vamos agora para a finalização da resolução da questão. Então, para a formiga formiga P. Para a formiga P. O que é que nós temos na formiga P? Ó, vamos precisar calcular essa distância, tá, fera? Ó, calcular essa distância aqui. Tá? Essa distância vai refletir diretamente, né, no X, né? Distância é o X aí. Então fica assim, ó, distância é igual... Vocês lembram da fórmula, fera, aí? Distância é igual ao quê? A velocidade vezes o tempo, tá? Então, olha só, a distância, que é o x, tá bom, fera? A distância é o x. A velocidade, a questão deu 4, viu o tempo 2, é 8. Então, aqui, ó, o nosso ponto é 8 e 0. Como não tem outra alternativa aí com 8 e 0, nós pachecamos o B e o C. Sobra a única alternativa a ser marcada é o item A. Mas vamos achar a formiga Q, né, fera? A distância é igual a velocidade vezes o tempo. A distância aqui é o Y, tá? Ó, na vertical aqui é o Y. Não esqueçam, vertical, ó, é o Y. Então, a velocidade, aí a questão fornece 13 e o tempo 2, é 6, tá? Então, vamos ter aqui, ó, o ponto Q, 0 e 6.
Então, ó, 8 e 0, sem dúvida alguma, aí tem A de açaí. Essa é a questão, né, que corresponde à alternativa A, né, feita a solução para você aí. Qualquer dúvida aí pode estar perguntando, fera, pode estar interagindo, dê um joinha, vamos compartilhar aí assim, não somente a aula de hoje, né, mas todas as aulas, né, durante a semana. Compartilhe, fera, né? Vamos compartilhar o link aí para que essas informações cheguem, né, em pessoas, em candidatos que queiram mudar de vida, né, através da educação, claro. Então vamos lá para a questão número 4. Questão número 4. Tempinho para a leitura. Façam aí a sua leitura. Nós vamos dar sequência agora. Só um momento aí, fera. Vamos lá. Questão número 4. Uma doceira, não é isso? Uma doceira. Essa questão foi fácil, né? Mas... E tem mais, fera. Todas essas questões, né, são de provas, né, do Enem, tá bom? Então vocês percebam, quanto mais o fera estuda, mais o fera, né, resolve questões, né, mais habilidades ele vai adquirindo, tá bom? Prova disso é que essa semana aqui, esse final de semana que passou, né, foi feita uma prova aí de um concurso onde nós temos a certeza, né, o nosso aluno que está acompanhando as aulas, né, para esse concurso, né, resolvendo questões com a gente, através também até de resumo de conteúdos, aquela simples revisão, nós temos absoluta certeza que o fera conseguiu resolver ali de 100%, por exemplo, de raciocínio lógico, conseguiu estar ali nos 70%, né, de resoluções da questão. Isso é ótimo, fera, tá? Isso é excelente, na verdade. Tá? Então vamos lá, né, resolvendo questões para que no dia você consiga, né, aplicando toda a informação, conhecimento que você adquiriu na solução da questão e buscando uma excelente nota, né, seja no Enem ou em concurso público. Então vamos lá para a quarta questão. Uma doceira vende e entrega em seu bairro. Percebemos que, né, questões, né, assim, desse nível, né, da quarta questão, por exemplo, né, hora ou outra está caindo. E diga-se de passagem, na maioria das vezes é com o mesmo contexto, né, mesmo contexto. Muda apenas algumas posições, né, e a referência, né, de nomenclaturas, tá bom? Então vamos lá, a gente está resolvendo a questão número 4 aí para você. Olha só, nós resolvemos há 2, 3 semanas atrás, quase com o mesmo comando, né? Mas mudou aí, tá? O contexto da questão. Uma doceira vende e entrega em seu bairro porções de 100 gramas de docinhos de aniversário. Beleza, aqui foi a primeira informação, né, para que possamos dar continuidade. Até agora não contribuir em nada. Atualmente, a taxa única de entrega é R$10 e o valor cobrado por uma porção é de 25. Por uma estratégia de vendas, a partir da próxima semana, a taxa única de entrega será R$15 e o novo valor será cobrado por uma porção, de maneira que o valor total, vamos grifar aqui, a ser pago por um cliente na compra de 5 porções, permaneça o mesmo. Olha só, permaneça o mesmo. A partir da próxima semana, qual será o novo valor cobrado em real por uma porção?
Ele quer saber o valor de uma porção apenas, tá bom? Nós percebemos, né, na primeira leitura, vamos perceber que a gente, né, ainda não tem aquele entendimento, né, geral da questão. É por isso que a gente indica que faça uma segunda leitura e já vai colocando, né, os dados da questão, né, para solução. Olha só, até então a primeira informação, como eu separei aqui, não nos ajudou. Vamos para a segunda. Atualmente, a taxa única de entrega é de R$10. Olha, sem dúvida alguma aí, fera, isso é uma questão de função, né, do primeiro grau, função afim, tá? Onde você vai estar tendo aí a taxa fixa, a taxa variável, né, de acordo com a questão, aí você vai estar sabendo que isso aí é uma questão de função afim. Ou equação do primeiro grau, né, fera? Vamos lá, então. Ó, atualmente, né, isso é o hoje, é o início, né? Então, de um custo, perfeito? Por que custo, professor? Ele está falando aí, né, em compra, né, a partir da próxima semana, qual será o novo valor cobrado. Então, tem um custo, né? Isso, tá? Posso colocar só o valor inicial, tá? Vamos colocar, então, como tá aí, né, fera? Olha só. O valor inicial. Olha só, atualmente a taxa única de entrega é de R$10, ó, taxa única. Só lembrando você, ó, f de x é igual a x mais b. Lembra que o b é ou não é, o valor fixo. Vou colocar aqui valor fixo, né, para você, ó. O valor fixo, né? Ou a taxa fixa, né? Ou a taxa única, tá bom? É isso aí, fera. Então, olha só, então nós vamos ter, né, o valor fixo, que é de quanto? R$10, mais, e o valor cobrado por uma porção, olha só, o valor cobrado por uma porção. É a variável, né, fera? É o A, ó. O valor variável. Variável. O valor. Pronto, o valor variável. A R$25. Só que nós não sabemos aqui ainda, até agora, durante a leitura, quanto é essa quantidade, não é isso? O X define a quantidade, tá, fera? Ó, esse X define a quantidade. Tá? Ó, aqui, ó, quantidade. Pode ser o tempo, mas nesse caso é a quantidade, tá bom? Então é isso. Por uma estratégia de vendas, a partir da próxima semana, a taxa única de entrega será R$15, ó. Próxima semana, tá? A taxa única de entrega será de R$15. Vou colocar aqui, porque eu quero que vocês entendam. De R$15. Tá? E um novo valor será cobrado. Só organizar melhor. A R$15 a taxa, né? Nova taxa, ó. Na próxima semana, a taxa única de entrega será R$15. E o novo valor será cobrado por uma porção. Por uma porção. De maneira que o valor total a ser pago por um cliente na compra de 5, ó, mais 5 porções, né? Permaneça o mesmo. Esse mesmo aqui, fera, esse mesmo nos dá referência, tá? Olha só, 5 porções, tá? Vezes, atenta bem aqui, ó. Agora aqui vai te ver. Olha só, e um novo valor será cobrado por uma porção, tá?
de maneira que o valor total, permaneça o mesmo. Ó, agora, essa situação todinha aqui, nós vamos chegar a um valor, vou colocar aqui, ó, valor de uma porção. O valor de uma porção que é o X, tá? Aí, continuando, valor de uma porção a ser pago por um cliente na compra de 5 porções. Olha só, chegamos, fera, aqui, ó. As 5 porções equivale aqui nesse espacinho, fera, olha. Pronto. Então, ó, de maneira que o valor total a ser pago por um cliente na compra de 5 porções permaneça o mesmo. Então, ó, agora vamos calcular aqui o valor de uma porção. E como ele fala permanece o mesmo, né? Nós chegamos à conclusão que isso aqui são o quê? Iguais. O valor inicial, né, com o valor, né, proposto pela doceira, né, que após uma semana vai montar uma estratégia para fazer, né, essa venda aí, e ela precisa saber quanto será o valor unitário de uma porção aí. Então faz assim, agora só basta fazer o cálculo. Fica assim, ó, 10 mais 5 vezes 25 é 125, que é igual a 15 mais 5x. 125 mais 10, 135 é igual a 15 mais 5x. Fica assim, ó, 5x é igual a 135, tá mais 15, vem menos 15. 5x é igual a 120. X é igual, olha só, aqui o fera já divide, ó, 120. O 5 está multiplicando, vai passar o quê? Dividindo. Aí, ó, finalizando, 12 por 5 dá 2. 2 vezes 5, 10 para 12, 2, abaixo o 0. 20 por 5, 4. 4 vezes 5, 20 para 20, nada. Então, o valor unitário aí a ser marcado é o item C de casa, fera. Gostaram aí? Dê o joinha aí e vamos lá para outra questão da aula de hoje, fera. Então vamos lá, vamos interagir, vocês podem estar perguntando, podem estar tirando a dúvida. Surgiu dúvida? Pergunte, fera, pergunte aí que não pode, né? Após a aula ter alguma dúvida, né? Para que logo em seguida você consiga estar resolvendo questões semelhantes a essa. Se por acaso você, quando for assistir também essa aula, você pode estar voltando, tá, fera? E nessa voltada aí o joinha também aí, tá? Compartilha a aula aí pelo canal Desafio. Vamos lá para a questão número 5. Olha, o nível da questão é um nível médio, né? Um nível médio aí, que requer o conhecimento de função, tá? E o principal é para inserir, né, alguns dados aí que a questão deixa para... ela coloca no final do comando e aí o fera tem que estar buscando essa informação, levando para o início, mas nós chegamos aí à solução e você também, com certeza, né, teve um bom entendimento, tá bom? Então vamos lá para a questão número 5 da aula de hoje. Questão número 5. Tá aí, ó. Façam a leitura e vamos lá. Para a questão número 5. Vamos lá. 5 atletas que participarão de uma maratona treinam frequentemente. As distâncias percorridas por eles no último treino estarão registradas
em quilômetros no quadro, nesse quadro aí exposto, fera. O sexto atleta, que também participará da maratona, pretende realizar um treino percorrendo uma distância igual à média das distâncias percorridas. Olha essa informação excelente. Percorrendo uma distância das médias. Atentem aqui, fera. Ó, média. Das distâncias percorridas pelos 5 atletas no último treino por eles realizado. A distância em quilômetro que esse sexto atleta deverá percorrer em seu treino é. A questão pede a distância aí percorrida pelo sexto atleta. Então, vamos lá. A priori, nós temos quantos atletas? 1, 2, 3, 4, 5 atletas. E a questão fala, né? Ela quer saber a distância, né, que o sexto atleta percorreu, o fez. E ela vai a mais ainda. Ela fala que a distância que o sexto atleta percorreu, vou até mudar aqui, fera. Bom, ela é igual, olha só, a distância, nós vamos chamar de quê? De X, né, fera? Chama de X, vamos chamar de X. Essa distância aqui percorrida pelo sexto atleta vai ser igual, olha só, igual à média aritmética, né, das distâncias percorridas pelos 5 atletas, tá? Então vamos colocar agora isso, né, aqui do outro lado para resolvermos essa questão para você. Então vamos lá. Primeiro, vamos fazer um breve resumo, tá, da média aritmética. Não esqueça, quando se fala em média aritmética, podemos ter 2 tipos, a média aritmética simples e a média aritmética ponderada. Nesse caso da questão, né, diretamente, né, a média aritmética simples que que iremos trabalhar, tá? Não se faz necessário, né, trabalhar com a média ponderada porque não fornece mais dados. Então vamos lá. E lembra você que a média aritmética, tá? Não esqueça que é a soma, não é isso? É a soma, olha só. A soma da quantidade de termos, nesse caso, tá? De termos. Isso aqui é um resumo, tá, fera? Resumo para você. Dividido pela quantidade de termos, tá? Pela quantidade de termos. Pronto. Pela quantidade de termos. Então fica assim, ó, a solução. A questão fala que essa situação aqui, ó, tá? Essa situação é igual a distância percorrida pelo sexto pelo sexto atleta, né, fera? Então fica assim, ó, bora achar essa média aritmética, ó. Ao acharmos a média aritmética, iremos estar achando consequentemente, tá, a distância percorrida pelo atleta. Então vamos lá. A média aritmética, ora é representada assim ou assim, ó.
um x com barrinha, tá, fera? É igual, vamos precisar somar aí, fera, tá? Não tem jeito, ó. 42,8 mais 41,6 mais 41,8 mais 43,4 mais 43,4. Tá, vamos lá então. Passo a passo, tá, fera? Sem se afobar. Vamos lá com calma. Ó, 42,8. Aí eu vou somar. Mais 41,6 mais 41,8 mais 43,4 mais 43,4. A gente soma, tá? Aí vamos somar, ó. Somando, tá? Essa soma aí, né? Ao somarmos um por um aí dos termos, vamos chegar aqui, ó, 213, fera, tá? 213. E 213 nós vamos dividir pela quantidade de termos. Quantos termos tem? 1, 2, 3, 4, 5. Vamos dividir aí, ó, por 5. Vamos dividir por 5. Perfeito? Vamos dividir por 5. Aí vamos lá. Agora ficou fácil, né? 21 dividido por 5 são 4. 4 vezes 5, 20 para 21, 1. Abaixo agora o 3. 13 dividido por 5 são 2. 2 vezes 5, 10 para 3, para 13, né? 3. Um zero e uma vírgula. 30 por 5 dá 6. 6 vezes 5, 30. Para 30, nada. Então, nós já temos a resposta, né, fera? 42,6 equivale à distância, não esqueça que equivale à distância, tá? Percorrida, ó, a distância, que a questão pede, a distância, não é isso? A distância do que o sexto atleta percorreu é igual à média aritmética. Então, está aqui, ó. Então, qual é a resposta? Estamos no 42,6, vamos atrás. 42,6, está aqui. Item 6 de casa. Muito bem, ó, mandando a resposta aí o Gabriel Matos. Muito bem aí pela interação, Gabriel Matos. Essa é a resposta correta. Né? Você está de parabéns, está interagindo aí com a gente. E nós ficamos contentes aí com você, né? Resolvendo também questões, né, do Enem, tá? Então, vamos aí para a questão número 6, que daqui a pouquinho, né, está encerrando aí a nossa aula, mas vamos retornar, fera, iremos retornar aí com raciocínio lógico para o concurso, que logo daqui a 2 semanas você estará realizando esse concurso e será aprovado, fera. E logo em seguida, na semana seguinte, se eu não estou enganado, acontecerá também a prova do Enem, né? Ou seja, são semanas de provas aí para você que está aí nos acompanhando. Dê um joinha aí nas aulas de matemática, nas aulas de raciocínio lógico. Vamos compartilhar aí o link, né, para que outras, né, pessoas, né, consigam também ter essa informação, né, de todas as disciplinas para atingir a sua meta, né, o seu objetivo, que é ter uma excelente pontuação. E com certeza você estará, porque você está focado, está também aqui, né, aqui com a gente, interagindo também, né, com as soluções das questões do Enem. Vamos para a questão número 6. Questão número 6. Um ciclista faz um treino para uma prova em um circuito oval, cujo percurso é de 800 metros. Não esqueça, nós estamos na nossa revisão, fera. Revisão para o Enem, tá bom? Vamos lá. Nesse treino, realiza 20 voltas, né? Nesse circuito oval,
tem 20 voltas, né, para ele, né, realizar esse treino. Ele divide seu treino em 3 etapas, né? Divide em 3 etapas. Na primeira etapa, inicializa seu cronômetro e realiza as 5 primeiras voltas com velocidade média de 5 metros por segundo. Na segunda etapa, então vamos fazer por parte, né, fera? Vamos fazer por parte. Olha só. Na primeira etapa, o que acontece? Na primeira etapa, ele realiza, ó, a primeira etapa, logo em seguida vamos ter a segunda etapa, logo em seguida a última etapa, que é a terceira, né, fera? Que é dividir em 3. Vamos lá, então. Na segunda etapa, faz mais 5 voltas, mas com velocidade média 25% maior que a da etapa anterior, que é a primeira. Na última, que é a terceira etapa, finaliza o treino mantendo a velocidade média da primeira etapa. Ao final do treino, o cronômetro estará marcando em segundo. Vamos lá, então. Olha só, aí precisa saber, né? Eu vou até colocar aqui para você, antes de iniciarmos aí a solução, essa observação. Ele falou em velocidade, né? Forneceu, falou em tempo, né? A questão pede para calcularmos o tempo, né, de todo o percurso, né? Ao final do treino, aqui, ó, o cronômetro estará marcando em segundo, ou seja, de todo o percurso, né? Marcando quantos segundos, né? Então, ó, questão fornece a distância, que a distância está relacionada ao número de voltas, tá bom? Distância é igual ao número de voltas, de acordo com o comando da questão. Velocidade ele deu em metros por segundo, perfeito. Não precisa fazer transformação. Então, vamos lá. Então, o primeiro passo é você saber que, né, a fórmula da velocidade é igual a distância sobre o quê? O tempo. A velocidade média é igual a variação do espaço, né, sobre a variação do tempo, tá, fera? Então, fica aqui, ó, para o primeiro momento que nós temos, né? Olha só, é o tempo que nós estamos atrás do tempo. Tá dividindo, passa multiplicando. Então, fica assim, ó, distância sobre velocidade. Então, tempo é igual. Para a primeira etapa, o que foi que aconteceu? Ele divide seu tempo em 3 etapas. Na primeira etapa, inicia seu cronômetro e realiza 5 voltas. Tá? 5 voltas. Aonde? Nenhum circuito, não esqueça que esse circuito tem quantos metros? 800. Então, é 5 vezes 800, dividido pela velocidade. Tá? Não esqueça, ó, essa fórmula que nós estamos utilizando, fera. Pela velocidade, que é de 4, né? 4. Então, ó, isso aqui é igual. 8 dividido por 4 são 2. Então, 5 vezes 2, 1000, né? Vezes 200, quer dizer. Então, primeiro já foi. Segunda etapa. Como foi que aconteceu na segunda etapa? Tempo 2. Tempo 1. Na segunda etapa, vejam só o que vai acontecer, hein? É a segunda etapa que é um pouco mais complexa, mas dá para desenrolar, fera. Olha só. Na segunda etapa, faz mais 5 voltas. Faz mais 5 voltas. Tá? Então, é 5 vezes 800, tá bom? Mais 5 voltas, né? Sobre a velocidade. Mas com velocidade média, né? 25% maior do que a etapa anterior. Na etapa anterior, ele fez 4 metros por segundo. Só que é mais 25%, tá? Ou seja, é 1,25, né? É 1, mais 25. Mas nós podemos fazer assim, fera, ó. 4 vezes, tá? 25 sobre 100, tá?
Aí olha só o que vai acontecer bem aqui, ó. 4 vezes 25, 4 vezes 25, tá? É 100, é ou não é 100? Ó, isso aqui, ó. Vamos estar resolvendo agora, ó. Isso dá 100. 100 sobre 100. Olha, já deram a resposta aí. Tem fera acertando, hein? Tem fera acertando aí. Aí isso aqui vai ser 1, tá? Aí 4 mais 1 fica assim, ó. 5 vezes 800 sobre 4 mais 1, tá, fera? Dá 5, ó. Aí pacheca 5 com 5 dá o quê? 800, sobra 800. Vou só colocar aqui de forma vertical. 800 segundos. Para finalizar, vamos para a terceira etapa, tá? A terceira etapa é a seguinte, né? O tempo 3 é a distância, né? Que ele fala aqui e não fala. Olha só, na primeira etapa foram 5 voltas. Na segunda etapa, mais 5. Consequentemente, vai sobrar quantas voltas? 10, né, fera? 10 voltas, né, vezes 800. Aí fala que é a mesma velocidade. Aqui dá 8 por 4, dá 2, dá 200, né? 10 vezes 200, tá, fera? 2.000 segundos. Somando, olha só, 1.000 segundos. 800 segundos, dá 1.800. Mais 2.000, 3.800 segundos. E o fera foi marcar qual, hein? Item D de desafio, fera, D de desafio é o item correto, tá bom? D de desafio essa é a resposta correta realizada aqui. Mais uma questão do Enem para você. Vai faltar a sétima. Eu vou logo gabaritar aqui para você. Aí você, com calma, né, hoje, vai faltar 2, né, questões, né? A sétima e a oitava. A sétima é o item D de desafio, tá, fera? E a oitava é uma questão também que envolve raciocínio lógico, A de açaí, tá bom? Então tá aí a questão para você, colocada aí com calma, né? A sexta questão, voltando aqui para a tela para você copiar. E vamos, né, finalizar nossa aula. Desejo a você, né, uma excelente tarde. Aguarde você que está aí já esperando o raciocínio lógico, já vai vir, fera. A apostila já está aí, tá para você. Você pode baixar, pode imprimir, tá? Pode mesmo visualizar pelo seu celular, que já vai iniciar nossa aula. E estaremos finalizando agora a aula de matemática para o Enem pelo canal Desafio. E até logo, até a próxima aula, fera, com o professor Russo.